Olá, queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Saudades de vocês. Eu dei uma sumida porque tinha viajado, depois tive um problema de garganta, não sei, resfriado, uma coisa assim, e dei uma pausa e também estou com um monte de trabalho para fazer, vídeos para traduzir, mas eu estou com saudade de gravar esses vídeos porque é uma bênção para mim fazer isso. Espero que para vocês também. Se você não estiver ainda inscrito no meu canal, por favor, inscreva-se, dê um like e Deus te abençoe grandemente. Eu hoje queria compartilhar uma história que eu tinha ouvido, acho que faz 2 anos, mas ultimamente tenho meditado bastante sobre ela. E essa história é sobre um menino e principalmente a atitude da mãe dele. Esse menino era americano e ele estudou somente 3 meses, quando um dia voltou para casa com uma carta da diretora da escola onde estava estudando. E ele falou para a mãe dele que a diretora pediu que ele desse essa carta para ela e que ela possa ler e tomar uma atitude sobre. E o menino deu a carta, a mãe dele leu, mas não em voz alta, e de repente começou a chorar. O menino falou: "Mãe, por que a senhora está chorando?" E ela falou: "De alegria, meu filho, porque nessa carta está escrito que você é um aluno maravilhoso e que a diretora está pedindo que eu ensinasse você em casa, continuar ensinando você em casa, porque você é tão inteligente que as outras crianças não conseguem mais acompanhar o seu ritmo. Então a mamãe vai te ensinar em casa." Abrindo parênteses, ela era professora, essa mãe também era professora. E passou um tempo, quando aquele menino cresceu e se tornou um homem de sucesso, um grande inventor, ele achou essa carta e leu. Só que, para uma grande surpresa a ele, o que estava escrito na carta? Estava escrito o seguinte: "Ô mãe, o seu filho é muito burro, ele não consegue acompanhar os demais alunos e por isso que ele está expulso a partir de hoje da nossa escola. Dá um jeito porque ele não consegue mais estudar aqui porque vai atrapalhar o processo de aprendizagem dos outros." Quando aquele homem leu a carta, começou a chorar, porque a atitude da mãe dele foi totalmente diferente. Quando ela soube o que está escrito nesse papel, ela não quis aceitar aquilo e ela começou profetizando. A partir desse momento, quando falou para o filho que ele é muito inteligente, começou profetizando coisas boas na vida dele e fez um trabalho excepcional para educar ele. E esse homem era quem? Thomas Edison. Esse homem é muito famoso, inventor dos Estados Unidos, que inclusive graças a ele hoje a gente tem luz elétrica, hoje a gente tem energia, porque ele foi o inventor da lâmpada elétrica no final do século XIX. E, se não me engano, depois de 1.200 vezes que ele tentou fazer essa lâmpada elétrica, ele finalmente conseguiu. Eu não sei se Thomas Edison era cristão, mas o que me impressiona era a atitude da mãe dele, a não aceitar aquilo que as pessoas estavam falando, aquilo que essa diretora falou sobre o filho dela, e começar a ter uma outra mentalidade, profetizar coisas boas e colocá-las em prática, assim que o filho dela se tornou um homem de grande sucesso na vida. A Bíblia fala que há poder de morte ou vida nas nossas palavras, então a gente tem que escolher
para que a gente possa obter bênçãos de Deus e sucesso na vida, a gente precisa escolher falar coisas positivas, coisas boas, coisas bíblicas sobre nós, sobre os nossos filhos, famílias e qualquer pessoa e situação. E não aceitar, por exemplo, aquele diagnóstico que o médico te deu, você está com uma doença incurável, você tem isso, aquilo, como se isso é algo permanente. Pode ser que hoje eu estou me sentindo não 100% bem, mas eu escolho a crer naquilo que Jesus fez na cruz, porque nas pisaduras dele fomos sarados. Então eu não vou aceitar aquele diagnóstico. Ou, hoje em dia eu vejo muitos pais também aceitando rótulos para os filhos deles, que às vezes até médico dá, ou qualquer pessoa, professor e tal. O seu filho, ele é especial, ele é autista, ele é uma criança hiperativa. Nunca antes se ouvia falar de tanto autismo e tal. Tem pessoas que acham que não, essa é a condição, o meu filho tem um desenvolvimento mais devagar comparado com os outros, e na realidade muitas vezes a criança é normal, simplesmente ela tem outro ritmo, o desenvolvimento dela é diferente dos outros. Deus escolheu essa criança para ser diferente, diferencial. A gente precisa profetizar e não aceitar aquilo, não, então quer dizer que o meu filho é mais burro que os outros, não é tão inteligente. Ele tem que tomar remédios controlados desde pequeno. Isso está totalmente contra, eu estou totalmente contra disso aí, porque isso atrapalha o desenvolvimento neurológico da pessoa, principalmente quando ela é menor. Enfim, são tantos absurdos nos dias de hoje, e a gente precisa escolher a crer naquilo que a palavra de Deus diz e profetizar as coisas que Deus quer que a gente fale, para que a gente possa criar coisas boas e não coisas ruins. Vamos fechar os nossos ouvidos para aquilo que os outros falam e abrir elas para aquilo que a palavra de Deus está falando. Amém? E eu gosto muito de que a mãe, ela não desistiu do filho dela. E a gente vê como a educação hoje em dia falha, não somente a educação pública, mas muitas vezes a educação particular tem as suas falhas. A escola já não é um lugar muito seguro também, mas principalmente estão propagando coisas erradas, ou o ensino está se tornando cada vez mais fraco. E eu vi de experiência, conheço o homeschooling, que eu sou bem fã disso, porque eu morei nos Estados Unidos justamente em uma família que a mãe era professora, dos 9 na época, agora são 10 filhos, e todos eles, além de se tornarem muito bons cristãos, os pais são pastores, abrindo parênteses, mas todos têm uma educação profissional muito boa, todos têm uma profissão maravilhosa, e tudo isso graças a uma mãe que se dedicou 100% a isso. Então eu vejo que é muito necessário, nós pais, claro, a gente talvez não vai poder ensinar as coisas de escola aos nossos filhos em casa, mas a gente tem que passar muito tempo com eles, ensinando o que a gente pode sobre a vida, ensinando eles a aprender a ler livros, não somente ficar no celular ou computador. Eu estou contra se ficar muito tempo. Enfim, a gente deve fazer o nosso trabalho de uma forma que o nosso filho possa crescer como uma pessoa de Deus e uma pessoa que vai aprender a pensar e se desenvolver na profissão, no ministério. E isso creio que o trabalho principal é dos pais e não de professores. Pelo contrário, aí vai ser uma desgraça se a gente botar os nossos filhos somente nas mãos de professores ou instituições. E outra coisa que me chamou bastante atenção na história de Thomas Edison é que
ele nunca desistiu, ele tentou muitas vezes desenvolver a patente da lâmpada elétrica. Ele na realidade teve mais de 1000 patentes, invenções diferentes que ele fez. Ele tentou muitas vezes, falhou, mas não desistiu. Então Deus quer que a gente faça até o fim, não desistirmos, para que a gente possa obter a vitória, amém? E eu queria ler agora umas frases que ele falou bem rapidinho, para não estender demais os meus vídeos. Eu gosto bastante de certas frases que Thomas Edison falou, que creio que pode ser uma bênção para você também. Ele disse o seguinte: o gênio é aquele que tem uma grande paciência. Ele teve durante muitos anos até chegar ao sucesso. Nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. Tudo alcança aquele que trabalha duro enquanto espera. Eu aprendi muito mais com os meus erros do que com meus acertos. A surdez foi de grande valia para mim. Abrindo parênteses, ele em uma época da vida dele ficou surdo por causa de acidente de trem. Depois ele continua: poupou-me o trabalho de ficar ouvindo grande quantidade de conversas inúteis e me ensinaram a ouvir a voz interior. Muito importante a gente se desligar de toda conversa fútil, de toda fofoca, amigos que só nos trazem para baixo, nos levam para baixo, e focar as nossas energias e forças para fazer algo bom, para ser uma bênção, para ouvir a Deus, fazer algo de proveito. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que isso possa nos ajudar a refletir mais sobre essa história e tirar uma lição para a nossa própria vida. Deus te abençoe e te vejo no meu próximo vídeo. Beijos!